Nós temos a tendência de espiritualizar tudo. Biblicamente, a gente entende que a fé é algo que deve ser exibida. A fé é algo que a gente mostra para as pessoas. E nenhum versículo resume tão bem isso que eu estou dizendo quanto as palavras de Jesus, lá em Mateus 5,16, onde Jesus disse: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. A luz da gente deve brilhar. A gente não deixa de enxergar uma luz. Jesus falou isso. A fé de vocês tem que ser vista. As pessoas vão perceber que vocês têm fé. Eu gosto muito de uma frase que fala de Francisco de Assis. Alguns falam que não foi ele que disse, mas é ele que levou a fama. Ele disse assim: preguem o evangelho e, se for necessário, usem palavras. Tá? Ou seja, que a vida de vocês seja uma pregação. Mas se as pessoas não entenderem que a vida de vocês é uma pregação, falem do evangelho. Né? Um outro versículo que deixa incontestável a ideia de que a fé não é invisível, está lá em Filipenses 2,15. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas no céu. Olha só, a gente deve brilhar. O crente tinha que ser bem visível. Nós somos como luzes que brilham na escuridão. Devemos ser tão visíveis como uma lâmpada acesa durante a noite. É impossível ter uma fé verdadeira que não se possa enxergar. E é exatamente disso que Tiago está falando no capítulo que a gente vai estudar, que é o capítulo 2. Ele apresenta a necessidade de ser um cristão genuíno, não apenas de falar da fé, não apenas professar a fé, mas um cristão que vive a fé. Martinho Lutero, grande reformador, ele não aceitava a carta de Tiago. Ele dizia que Tiago estava errado na sua teologia, porque ele estava pregando a salvação por obras e não pela fé. Isso deu muito debate, até que hoje nós sabemos, o Tiago está no cânon, está aqui dentro da Bíblia, e a gente reconhece a carta de Tiago como palavra de Deus. Mas Tiago e Paulo não se contradisseram, eles não se contradizem. Tiago e Paulo, eles estão se complementando. Eu acho muito engraçado que às vezes a gente, nas nossas reuniões de oração, eu peço oração pelo meu vizinho que está doente. E aí a gente nem vai fazer uma visita para o doente. Nesta passagem que a gente acabou de ler, nós descobrimos alguns tipos de fé. 4 tipos de fé. Vamos ver se a gente se identifica com alguma dessas 4 tipos de fé. A primeira é uma fé inútil. Existe uma fé inútil, uma fé que não serve para nada. Tiago faz 3 perguntas retóricas aqui, perguntas assim que não espera a resposta. Mas ele faz 3 perguntas. Primeira pergunta: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não demonstram por meio de suas ações? De que adianta? Eu creio. Eu creio que Deus faz tal coisa. Mas eu não demonstro fazendo alguma coisa que leve em conta a minha fé. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para nós. A gente tem falado muito aqui que nós temos que alcançar essa região. A região aqui é muito complicada. Hoje, ao sair daqui pela manhã, a irmã Ruth estava me mostrando evidências de que estavam fumando crack aqui, né? Estava ali na parte de fora. Então, tem muita gente viciada, muita gente entregue à bebida, etc, etc. Violenta. Então, pessoas que precisam ser alcançadas para Jesus. Você crê nisso? Eu acredito.
Você acredita que Jesus Cristo pode transformar esse bairro? Eu acredito. E cadê o evangelismo? Se nós realmente tivéssemos aquela convicção do poder da oração, as reuniões de oração seriam as que estavam lotadas. A gente ia precisar da senha. Olha, está aqui a senha para você conseguir entrar, porque a gente ia querer estar lá. Mas não parece que isso acontece. Existe uma fé que é inútil. Não, eu creio no evangelismo, eu creio que só Jesus Cristo salva, eu creio que a oração tem muito poder, eu acredito, mas não oro, no evangelizo. A segunda pergunta retórica aqui é essa: acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Essa fé pode me ajudar em alguma coisa? Uma fé que não muda a minha vida? Que não muda o meu comportamento? Que não me leva à ação? E uma terceira pergunta: se um irmão ou uma irmã estiver sem roupa e não tiver comida diária, e um de vocês lhe disser, vá em paz, mantenha-se aquecido, alimente-se bem, mas você não der a ele o que o corpo precisa, que adianta? Vou orar por você. Que é uma boa escapatória que nós temos, né? Vou orar por você. Não vai orar nada. Quando alguém pede oração, ora na hora, porque você vai esquecer. Eu já fiz isso muitas vezes. Então, todas essas três perguntas têm uma resposta óbvia. É lógico que não serve de nada essa fé. Todos são exemplos de uma fé inútil. Fé que não leva a lugar nenhum. Alegar ter fé não é o suficiente. Devemos ter uma fé que seja genuína. A ideia de genuína é que não é misturada, não tem nenhum artifício nessa fé. Uma fé verdadeira, uma fé pura. Palavras sem ações simplesmente falsificam a fé. A fé de palavras é uma falsificação da verdadeira fé. Mateus 7:21 diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Essa palavra por si só explica totalmente esse texto. Não é chamar de Senhor, não é ter palavras bonitas, piedosas. Tiago diz, se alguém diz ter fé, a fé que é suficiente para nos reconciliar com Deus é aquela que é demonstrada através das nossas ações. Essa é a verdadeira fé. Efésios 2, 8, 9, a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Então, aqui é a fé do ponto de vista do Paulo. A fé que salva é a fé em Jesus. Antes de eu realizar qualquer coisa. Aliás, eu vou até Jesus porque eu sei que eu não sirvo para muita coisa. Eu sei que eu sou pecador. Aqui nós estamos aqui, gente, não é porque nós somos santinhos o que os outros pensam. Eu estou aqui porque eu sei que eu sou pecador. Eu sei que se eu me afastar da igreja, a minha tendência é ir ladeira abaixo. Isso eu tenho certeza. Porque o que se ouve de maus conselhos pelas mídias é muito. Eu estou aqui porque eu sou pecador, eu preciso desesperadamente de Jesus. A carne é fraca. A carne nunca vai se converter. Nunca vai se converter. Se você bobear, você acaba fazendo coisas que você fazia há muito tempo atrás. Então, Paulo e Tiago não ficam cara a cara, cada um defendendo um tipo de fé, lutando um contra o outro. Paulo e Tiago ficam de costas, um para o outro, lutando contra inimigos opostos, contra ensinamentos opostos. O Paulo está falando àquelas pessoas que pensam poder ganhar o favor de Deus realizando boas ações. Existem muitas religiões que pregam salvação pelas obras. Sabe, todo mundo é capaz de realizar boas ações. Todo mundo. Hitler, aquele sujeito monstruoso que foi responsável pela morte de pessoas sem conta, judeus e não judeus, o Hitler era capaz de fazer boas ações.
Só que ele fazia boas ações para alguns alemães, ele fazia boas ações para as pessoas que serviam aos seus interesses. Não era para todo mundo. Né? Sabe que o Hitler amava os cachorros dele. Ele tinha cachorros, ele amava os cachorros, ele fazia um bem danado para os cachorros dele. Percebe isso? Agora, se todo mundo é capaz de fazer boas ações, não é todo mundo que é capaz de amar o inimigo, que é o que Cristo veio fazer. Jesus Cristo veio para realizar uma obra tão grande na nossa vida que ele nos capacita, inclusive, para amar aquelas pessoas que nos prejudicam. Isso é extraordinário. Por quê? Porque é uma fé que regenera, é uma fé que transforma o nosso coração. Então, Paulo está falando àquelas pessoas que achavam que poderiam fazer boas ações, e lá não é todas as boas ações, porque todos nós, uma vez ou outra na vida, a gente faz boas ações. Mas ele estava falando, olha, só pela fé em Cristo, só pelo caminho de Cristo é que você vai ser transformado. Já o Tiago não está dizendo que as ações substituirão a nossa fé. O Tiago está dizendo que as ações são o resultado da nossa fé. Então, quando eu faço alguma coisa boa, eu estou fazendo isso porque alguma coisa aconteceu no meu coração e Cristo me transformou, e é por isso que eu estou fazendo aquilo. Não estou fazendo aquilo com segundos interesses. Mas o que Cristo vem fazer na nossa vida é transformar de tal maneira o nosso coração que a gente tem prazer em ajudar ao outro. Deus ama quem dá com alegria. Melhor coisa é dar do que receber. Então, assim, quando eu estou ajudando alguém, ajudando uma causa, aquilo me dá alegria. Não é um negócio que eu faço com Deus. Ah, Deus, eu estou fazendo isso, o Senhor me dá. Eu te dou meu dinheiro, o Senhor me dá a tua bênção. Não é isso. É somente pela graça, pela fé, fé genuína, uma fé sem disfarces. Não simplesmente palavra, mas fé. Então o mundo está precisando de ação genuína, boas obras genuínas, vida piedosa genuína. A fé professada não é suficiente. A maneira de ganharmos esse mundo para Jesus não é fazendo auê, não é dando show, mas vivendo o verdadeiro evangelho. Criando uma expectativa nas pessoas assim, olha, eu quero ser igual a você. Ah, eu invejo você. Eu quero ser igual a você. Você é tão bom, você é tão piedoso. Há uma coisa interessante, o exemplo real que Tiago nos dá. Um exemplo de fé inútil. Vemos alguém desejando o bem de alguém, mas não fazendo nada para realmente ajudá-lo. Observe que essa fé, apenas em palavras, não é apenas inútil para a pessoa que está com necessidade, mas também inútil para a pessoa que está reivindicando a fé como sua. Tiago diz, essa fé pode salvá-lo? Essa fé? Novamente a resposta é não. Esta é uma fé inútil para todos os envolvidos. Inútil para quem precisa e inútil para quem solta lá o seu blá blá blá, a sua conversa fiada. Só dizer que você tem fé não torna ninguém justo com Deus. Fingir não ajuda em nada aos olhos de Deus. Fingir que tem fé. Você deve ter uma fé genuína em Jesus Cristo. Uma fé que muda você. Uma fé que lhe dá compaixão pelas pessoas. Fé que leva a um profundo amor por Deus, um amor para com a igreja, um amor sacrificial para com o próximo. A fé sem obras não é boa. Esta fé não pode salvar. Um segundo tipo de fé, que a gente descobre aqui no versículo 17, é a fé morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé.
Por isso que eu usei essa expressão, a fé não é invisível. Ah, você diz que tem fé? Ah, é? Então, mostre-me a sua fé. Eu vou mostrar minha fé pelas minhas ações. Olha para a minha vida. Muitas pessoas estão sendo discipuladas, poderia dizer. Muitas pessoas estão sendo ensinadas pela mídia, por pessoas que elas não conhecem. Pessoas que falam coisas no rádio, na televisão. Você conhece? Você vê a fé delas? Você vê? Aquela pessoa que pede dinheiro. Mas essa pessoa, o que ela está fazendo com esse dinheiro? Aliás, você nunca vai ver nesses programas da mídia pessoa pedindo dinheiro para ação social. Assim como é inútil desejar o bem de alguém, mas não fizer nenhum esforço para ajudar essa pessoa, assim também a fé sem obras é morta. Isso adiciona uma outra camada à inutilidade da fé. A fé não é apenas inútil, ela simplesmente está morta. Ela simplesmente não tem nenhum efeito. É como você ter uma máquina de lavar lá na sua casa, uma geladeira que não funciona. Ela não é apenas inútil, ela não funciona. A fé morta não é fé. A fé sem obras é morta. E esse é o ponto de Tiago. Esqueça que a fé morta é útil para os necessitados ou para o possuidor daquela fé. Ela não serve para nada. Falar, simplesmente usar palavras bonitas, palavras piedosas. E hoje, o nosso jargão evangélico, todo mundo usa. Todo mundo usa. Ah, Deus é fiel. Não, eu consigo. Deus é fiel. Bonito essas coisas, né? Não serve para nada. Aí você pode dizer assim, mas eu pensei que somos salvos somente pela fé. Sem dúvida. Nós somos salvos somente pela fé. Somente em Cristo. Somente para a glória de Deus. Somos salvos somente pela fé. Mas a nossa fé nunca permanecerá sozinha. Deve ser acompanhada por uma vida piedosa. Deve ser uma fé genuína, não apenas uma fé em palavras. Qualquer um pode alegar ter fé, mas a fé real e viva é aquela que importa. Somente essa fé é do tipo que salva. E essa fé é do tipo que produz boas obras. A fé que salva é uma fé que transforma. A sua vida fala tão alto que eu não escuto as suas palavras. Um terceiro tipo de fé é a fé viva. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Tiago pinta um quadro de um oponente ao seu argumento, dizendo que alguns têm fé e outros têm obras. Isso é como dizer que algumas pessoas são extrovertidas e algumas são introvertidas. Quer dizer, cada um é de um jeito. Então, um é introvertido, o outro é extrovertido. A fé é a mesma coisa. Um tem uma fé que só está lá no seu coração. O outro tem uma fé que realiza muitas coisas. E Tiago está dizendo, eu não concordo com isso não. Tiago lança um desafio, mostre-me a sua fé sem as obras. Pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Quando Jesus nos muda, tudo muda. Senão a gente vira mero religioso. A gente pode mudar de hábitos religiosos. Não, antes eu rezava o terço. Não, agora eu faço oração na igreja. Isso é religiosidade. Mas a fé genuína é assim. Antes eu era mentiroso. Agora eu prezo pela verdade. A verdadeira fé muda tudo. Não de uma hora para outra, evidente. A gente sabe disso. Ah, mas você vai progredindo na fé. É isso que o Tiago está falando. Você tem fé? Mostra. A quem que você perdoou? A quem você está ajudando? A quem você está sendo útil?
A quem você está evangelizando? E, finalmente, existe também uma fé demoníaca. Olha só, cuidado. Você diz crer que é um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem. E tremem de medo. O diabo acredita em Deus. E o que acontece com ele quando pensa nisso? Treme de medo. Olha só o que diz Romanos 10, 9. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e com seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Olha só. Quer dizer, eu digo, eu professo a minha fé, mas aquilo mexe com o meu coração, mexe com o meu interior, mexe com a minha vida. Não é algo só de palavras, é algo que parte do meu coração. Você deve acreditar no seu coração, você deve ter uma fé real, e essa fé real é demonstrada por uma vida transformada. Somos chamados a nos render a Deus e aos seus caminhos. Somos chamados a ser discípulos que seguem a Jesus. Somos chamados a abandonar tudo o mais e seguir a Jesus. Somos chamados a dar a nossa própria vida. Dizer que temos fé é insuficiente. Para terminar, se você olhar para uma árvore com maçãs, ali penduradas, várias maçãs, você vai saber que ela é uma macieira. O que está do lado de fora, o que é visível, é uma evidência daquilo que está do lado de dentro. Isso é o que Tiago está dizendo. O fruto em nossas vidas é a evidência dos nossos corações. E se não há fruto, não há fé verdadeira. Tiago nos mostra que existe uma fé inútil, uma fé morta e uma fé demoníaca. Devemos temer esses tipos de fé. Se tivermos uma fé verdadeira, ela será acompanhada de obras. Uma fé viva. Nós não queremos uma fé morta, não queremos uma fé inútil, não queremos uma fé demoníaca, nós queremos uma fé genuína. E aí eu deixo um desafio. Pergunte a si mesmo: a minha fé, a fé que eu digo que tenho em Jesus, ela está viva ou está morta? Será que nós seríamos capazes de apresentar 5 evidências, 5, de que temos uma fé viva? Eu pergunto, escuta, a sua fé é viva? Prove para mim, mostre para mim. Mostre para mim que a sua fé é viva. Aí você diz, olha, 5, só 5, tá bom. Olha isso, olha aquilo outro, olha aquilo outro, olha aquilo outro. Não criamos apenas de palavras e emoções. Até o diabo tem emoções, ele treme de medo. Mas tenhamos uma fé viva. A fé bíblica é uma fé de entrega. Eu creio e vivo por aquilo. E vocês sabem que muita gente deu a sua vida pela sua fé. Tiago, ele foi levado, dizem os historiadores, né, um historiador, que queriam que ele negasse a fé dele. E ele não negou. Aí ele foi jogado do alto, caiu lá, ainda com vida, e foi apedrejado. Isso é fé viva. Quer dizer, Tiago viveu aquilo que antes ele havia escrito, pela inspiração de Deus. Deus nos ajude nesse sentido.